Salve, pessoal. Tudo certo? Espero que sim. O tema de hoje é democracia. Democracia e crise democrática. A ideia é tentar fazer, inclusive, um link, fazer uma relação com alguns vídeos passados sobre o papel da esquerda, a crise da esquerda, um vídeo sobre o que é a direita hoje, porque eles têm... o tema de hoje, que é a democracia, ele pode ser um fator de recolocação da esquerda de qual deve ser o seu papel na atualidade, e também uma forma de combater a extrema-direita no Brasil. A gente pode conceituar democracia, um conceito mais aceito, podemos dizer assim, que é um sistema político onde o poder político é exercido pelo povo, de forma direta ou indireta por meio de seus representantes eleitos. Tranquilo, beleza, esse é o mais comum aceito, pressupõe alguns princípios como soberania popular, ou seja, a vontade do povo é soberana a partir de um processo de eleições, o povo se organizou, o povo se pronunciou, então a sua decisão é soberana. Separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, naquele sistema de freios e contrapesos, para não deixar nenhum dos poderes políticos cometer algum abuso de poder. Garantia de direitos, senão a democracia tem que ter esse objetivo. E eleições livres e justas. Bom, a grande questão é entender que tipo de democracia que nós temos. Uma democracia liberal. Essa democracia liberal muitas vezes discute e entende que é necessário, é suficiente, melhor dizendo, um processo. Há uma divergência em duas opiniões. Alguns entendem que o processo por si só já garante a democracia, ou seja, se abrir as eleições, ter alternância de governos e tal, isso representa que o sistema está funcionando. Outros, os substancialistas, dizem que não. O processo é uma parte, o que importa é a garantia de direitos, a substância que essa democracia consegue garantir aos seus cidadãos. Beleza, eu acho que isso é um problema, um debate meio inócuo, porque o mais importante nesse processo é a cultura democrática. O que eu quero dizer com isso? É que no processo de tomada de decisão, o cidadão envolvido construa uma identidade cultural, uma relação, um vínculo com o sistema político, que é a democracia, e esse processo garante um resultado. Ou seja, as duas coisas se complementam, na minha opinião. Democracia não é só forma, não é só eleição e não é só substância, não é só o direito em si, vindo do além, mas sim de um processo onde o processo educa o próprio cidadão. Aquele que participa transforma, mas ao mesmo tempo se transforma, dá valor ao processo. Porque eu entendo o seguinte, hoje a democracia não tem um vínculo muito grande do povo com a democracia. Isso é uma coisa que torna a democracia frágil. Quanto menos o cidadão, o corpo da sociedade se entende, não se vê participativo, construtor daquele processo, menos ele dá valor para ele. Tanto que existe um grupo razoável de pessoas na sociedade atualmente que entende que a democracia não é tão importante, tanto que defende a volta da ditadura. Tem gente que acha, imagina, a pessoa acorda 8 da manhã, 6 da manhã, dependendo do lugar, às 5 da manhã, corre, trabalha, volta, chega em casa às 10 da noite e dorme, e tem aquele processo todo dia, ela faz tudo sempre igual. E nesse fazer tudo sempre igual, liga-se um automático e não se vê uma relação com o sistema democrático. Por que esse sistema está aí? Até muito. Aí vem o cientista político, vem a gente falar que é importante o vínculo da democracia. E os caras, mas para quê? Se eu não consigo ter o que comer? Se eu não tenho educação para o meu filho? Para eu garantir saúde é muito complexo. Então, assim, veja, a democracia é distante para a maioria da população. Isso é um problema. Então, assim, nós não temos uma cultura democrática enraizada no nosso povo, porque o nosso povo está preocupado em sobreviver. Isso vira mais um debate acadêmico ou nas esferas do poder para se auto-justificar
de que a democracia é importante. A democracia tem que fazer sentido na vida das pessoas. As pessoas têm que entender, eu participei disso, o resultado é esse. Não, eu não gostei, eu quero mudar. Mas mesmo que ele não goste do resultado, ele participa do debate, ele entende que tem a sua soberania, né, a sua decisão é respeitada. Vou mostrar para vocês nesse debate aqui, nesse vídeo de hoje, que inclusive nem do ponto de vista formal a respeitar a democracia não existe. Essa é uma verdade que a gente tem que analisar e é bem simples, fatos bem recentes indicam isso. Mas a grande questão é que essa democracia é a democracia liberal. A democracia liberal se contenta com isso, com a mera existência de eleições, a mera ida do eleitor de 2 em 2 anos votar e depois vai para casa, apertou o número que quiser e depois terceiriza a discussão. Nós temos que fazer uma outra discussão, ter um outro paradigma do que é a esquerda. E esse eu acho que é o grande debate. Essa questão da democracia se vincula aos outros 2 vídeos que eu fiz aqui. Se vocês não assistiram, peço para assistir. Que é um que fala da crise da esquerda, uma contribuição que eu faço sobre esse debate, na crise da esquerda. E também sobre a extrema-direita. Hoje, como é que se organiza a direita no Brasil, onde eu faço uma divisão entre direita tradicional e extrema-direita. Veja bem, a esquerda desorientada que está sem um projeto político claro, se acomodou, inclusive, e aceitou esse paradigma de democracia liberal. E nós temos que, para reencontrar a esquerda, para se reencontrar, tem que ter a sua concepção de democracia. Eu acho que esse é o grande debate. A democracia, mesmo a formal, já seria importante defendê-la com a questão da extrema-direita tomando o tamanho que tem hoje no Brasil. Então, veja, qualquer defesa da democracia hoje, qualquer pessoa que defenda até a democracia liberal já é um bom aliado. Temos que andar junto. Beleza, então a defesa da democracia aglutina, ela pode ajudar a ampliar para além da esquerda para disputas políticas que estão por vir. Mas um novo modelo de democracia pode recolocar a esquerda no seu rumo, voltar a ter relevância no debate político em apresentar alternativas ao que hoje existe. O que eu quero dizer com isso? Não há contradição em defender uma democracia mais avançada, uma democracia com um outro paradigma, no sentido de ter outros referenciais para parâmetros do que é democracia, sim, um processo que inclua as pessoas participando e abrir espaços de participação coletivos, participação e deliberação coletivos e individuais. Hoje a internet, por exemplo, possibilita que as pessoas possam participar de debates, contribuições da sua casa. Então, nós podemos hoje construir formas de participação popular individuais que antes a gente não podia pensar. Mas também precisamos construir formas de participação coletivas. Segmentos econômicos por parte dos trabalhadores da indústria poderiam se organizar e fazer debates para entender. Não vão tratar das questões da administração da empresa, mas podem tratar de como o governo pode construir políticas econômicas, por exemplo, para o setor industrial, para o setor naval, para o setor de petróleo. Várias formas podem se construir, mas é a partir de uma outra lógica democrática, não aquela do título eleitor, aperto o 13, o 12, o 15, sei lá. Não, é outra. Porque aí tu constrói uma cultura. E essa é a grande jogada. Uma cultura democrática, onde as pessoas vão participar do processo, vão debater o processo, vão ver o resultado, vão avaliar esse resultado e vão travar debates de novo. Esse processo vai se retroalimentando, se autoalimentando de forma muito concreta. Então, porque se a gente parar para pensar, a democracia liberal, que é o que se consolidou a partir da Constituição de 88, a população brasileira, para eles, não mudou muito. Se pegar miséria, fome, educação sem qualidade, problema de saúde, transporte público, vamos generalizar para serviços públicos muito limitados. Se pegar a diferença abissal que é entre um grupo pequeno que detém muito e um grupo gigantesco que pouco detém, porque eles não têm o que comer no dia. Então essa
essa democracia liberal, nós temos que ter um discurso forte para criticá-la. Isso não deslegitima a participação em governos. O Lula podia muito bem. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês por que a democracia liberal já não entrega o que ela diz. Ela diz que é soberania popular, um dos pressupostos, como eu falei no início do vídeo. As eleições livres e justas. Bom, o Lula, por esse último mandato, se candidatou e a síntese da sua proposta eleitoral, seu projeto, era incluir os excluídos no orçamento. Era fazer políticas públicas, políticas de inclusão social e distribuição de renda. Beleza, ganhamos as eleições e a primeira coisa que o mercado fez, o sistema, a classe dominante se organizou, foi o quê? Dizer o seguinte, não, tu não vai entregar. Porque nós temos que fazer ajuste fiscal, nós temos que ter austeridade, nós temos que fazer política, nós temos que diminuir o gasto do Estado, mas assim, peraí, cadê a soberania popular? Vejam, dá para fazer esse debate de forma tranquila e explicar para a população que o que nós prometemos, nós queremos entregar, mas o sistema atual, a atual democracia não aceita, não permite que a tua vontade seja respeitada. Isso nos traz de novo um debate, uma opinião de transformação do que hoje está para algo melhor. A gente não precisa ficar coado para esse debate. O que não dá é pura e simplesmente dizer que é isso aí, é isso que nós podemos fazer, é assim, a correlação de forças. Esse é um discurso que não dá para a gente ficar. Nós precisamos ir além dele. Nós, de novo, precisamos ter capacidade de mobilização. Em ganhar corações e mentes é nesse sentido, de chegar e dizer o seguinte, olha, nós temos mais, nós podemos mais. Estamos fazendo aqui o que tem que fazer hoje, mas queremos mais. Essa é uma questão importante. Então, vejam, o Lula se fez o debate, ganhou o debate, tinha a proposta A, a proposta B. A proposta A de inclusão do povo no orçamento, dos excluídos do orçamento, venceu. Quando chegou a hora de incluir o sistema econômico, as elites do país não permitiram que fosse feito. Ou seja, a democracia que eles defendem, não nós, se esgotou. Nós precisamos de um outro tipo de democracia. Uma democracia realmente efetiva, participativa e que garanta que o processo chegue a um resultado concreto para o povo. Senão o povo não vai se sentir representado e não vai querer defender a democracia. Então nós temos sim que criar um outro tipo de democracia. Gente, e outro ponto que mostra que a democracia liberal não apresenta mais condições de se manter porque as eleições livres e justas. Vamos lembrar o que a PRF fez. Não deixava parte da população ir votar. Eles bloquearam no norte, no nordeste, lá fizeram barriga, não deixavam as pessoas chegar, não queriam deixar, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu romper com a força do Lula e ganhar as eleições. Então vejam, uma questão importante que mostra que o problema é muito maior é que as elites conseguiram, as classes dominantes conseguiram tirar da esfera política a questão econômica. Eu tenho batido nessa tecla. Se vocês assistiram o vídeo sobre a direita hoje no Brasil, lá no governo 1 e 2 do Lula, quando eles não conseguiam fazer uma posição onde as elites tiveram que recorrer à grande mídia para fazer o debate da economia, porque os partidos, nós dizíamos ainda à época, e eu trato disso no vídeo, que a Globo se tornou grande partido naquela época da direita para organizar a direita. Eles fizeram isso, eles viram que não ganhavam na política, no parlamento, eles tiraram o debate econômico e disseram, não, a economia é outra coisa, ela vai ficar num outro lugar. Que quem discute são os especialistas, é a Globo, os grandes jornalistas que sabem do que estão falando, aqueles economistas que a gente sempre conhece, que estão sempre na mesma opinião, mas tiraram da esfera política, isso é um problema. Como é que a questão econômica sai da esfera política? Ela é essencialmente política. Nós temos que fazer esse debate nessa situação. Então, entendendo que só a eleição, só participar da eleição, essa eleição burguesa, essa eleição liberal, essa democracia liberal, não apresenta mais nada para a sociedade, não apresenta mais nada para o povo, para a grande maioria do povo brasileiro. A esquerda tem que se reencontrar e tem que construir um projeto a partir de uma democracia forte, pujante, que garanta a participação, espaços de participação coletivos, a partir das categorias, por exemplo, a partir de setores econômicos, e que também garanta participação individual.
já disse, e tem como se conseguir fazer isso hoje com o que hoje a tecnologia da informática nos possibilita. Então é isso, um processo político que também eduque, que a pessoa participando vai entender, vai dar valor para aquela participação e para o resultado que foi construído. Isso reconstrói o elo entre um sistema político e o seu povo. Esse elo está quebrado. Isso é um grande problema. E só vamos reconstruir isso a partir realmente de um projeto, uma proposta que efetive a participação. Não mais com retórica. Nós temos que construir espaços individuais e coletivos para participação política concreta. Por óbvio, não tem aqui não dá para fazer receita de bolo, a gente nem deve. A gente tem que parar com os manuaizinhos e aquelas coisinhas, faça isso, e um segundo passo isso, terceiro passo, não. Mas nós temos que construir um espaço que propicie o debate e a construção. A esquerda tem que retomar esse debate interno para apresentar algo novo novamente e real. A ideia desse vídeo é isso, é trazer um elemento importante que pode aglutinar mais setores democráticos para a disputa das eleições. Eu tenho aqui um vídeo também sobre a questão das eleições, mais tratando do Rio Grande do Sul, mas também como um modelo ou uma forma de ajudar o projeto nacional. E essa luta pela democracia é um ponto que pode aglutinar setores, para ampliar para além da esquerda, porque aqui no Rio Grande do Sul só a esquerda sozinha não vai conseguir ganhar. Mas esse vídeo está disponível também aqui no canal, assistam, ele ficou interessante. Então nós temos que, na verdade, é isso, ampliar o debate para ganhar as eleições, para ir para além do que a esquerda tem força, para mais. Por isso que a questão democrática é importante, como forma de isolar a extrema-direita. Isso, na minha opinião, é uma tarefa importante a se fazer. Mas, para além disso, além de aglutinar setores democráticos, nós temos que afirmar uma outra compreensão do que é a democracia para a esquerda no Brasil. Então, a ideia é essa. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, que assistam os vídeos, que divulguem esses vídeos para a gente continuar debatendo, tentar ampliar a discussão para nos organizarmos melhor e tentar elevar a consciência do nosso povo e a própria nossa discussão sobre o nosso papel hoje na sociedade. Certo, gente? Valeu, um abraço e até a vitória, sempre.